o que eu preciso fazer para passar? O que você precisa fazer para passar? E aí eu vou separar classificação a classificação. Você que é iniciante me ouve agora, tá? O que é que você precisa fazer para passar iniciante? Que é a pergunta aqui do José Carlos Góes, salvo engano. José Carlos Góes. Você precisa formar base. Como é que você forma base? Você precisa estudar todas as disciplinas com a profundidade semelhante a que você teria ali quando você fez uma faculdade, que a gente não faz na faculdade do jeito certo. Mas assim, você tem que entender os institutos, entender os conceitos, entender a lógica das disciplinas, saber mais ou menos onde é que está cada coisa, passar a entender qual a correlação da lei seca, qual a importância da jurisprudência em cada tema. Esse é seu primeiro ponto aqui. Isso dura, em média, 6 meses a 1 ano, essa formação de base. Posso dar um exemplo prático? Assim, ó, a gente está lá em licitações, tá? Se você não lembra exatamente o que diferencia uma licitação deserta de uma fracassada, tudo bem. Acontece, é do jogo, a gente esquece os requisitos. Agora, se você nem conhece essas expressões, nem sabe que são espécies de inexigibilidade de contratação, aí você tem que fazer esse estudo de base. É isso que a gente fala, sabe? Quem faz o estudo de base pode até esquecer exatamente o que é aquele instituto, que requisito, que exceção. Mas ele sabe que existe, ele sabe onde está localizado. Isso aí. Você que é iniciante precisa formar base. E aí, como é que você forma base? Estudando por livro ou estudando por PDF. Basicamente são essas duas formas. Existe uma terceira que é super rara, que é estudar só por videoaula. Né? A gente tem um aluno aprovado que só estuda por videoaula, que é o Gabriel. Só conheço ele, que é aprovado na PGR Rondônia. Ele só estuda por videoaula. É um caminho. Eu considero mais longo, mais complicado, e ele também. Mas é o caminho dele. É o único caminho que ele conseguiu seguir. Então assim, ó, você precisa agora estudar por PDF, ou por livro, ou por videoaula, tá? Sim. Escolhe um desses dois caminhos ou mescla os dois. Livro mais PDF a depender do seu caminho. E considero importante você mesclar com videoaula, sim, para revisão ou para entendimento de alguns assuntos que você tem mais dificuldade ou são menores, enfim. Beleza? Iniciante forma base, intermediário ele refina. Por que ele refina? Porque ele já viu o conteúdo quase inteiro, ele já está chegando perto de... Ele já passou da fase de compreender o que são os institutos, ele precisa agora aprofundar um pouco, ele precisa entender as grandes discussões jurisprudenciais, ele precisa entender as jurisprudências específicas de cada assunto, ele precisa estar entendendo o que mudou, as evoluções jurisprudenciais, as novidades legislativas. Ele precisa começar a entender como se faz uma prova de segunda fase, quais são as peças, não errar peça. Ele precisa começar a entender quais são os assuntos que mais caem em segunda fase. Isso é refinamento. É o cara intermediário. O que é que ele faz? Então o intermediário vai refinar. Como é que ele refina isso? Começando a revisar e começando a aprofundar os assuntos que ele tem mais alguma dificuldade. Então, como é que ele faz isso? Revisando, assistindo videoaula, fazendo questão. Ou estudando jurisprudência. Que já é um pouquinho além de só fazer aquela formação de base. Então, para o intermediário, ele precisa de livro, precisa ou do livro ou do PDF ainda, e precisa da videoaula. Esse cara ainda está precisando disso. O avançado também precisa, todo mundo precisa, obviamente. Mas o avançado, ele já tem tudo aquilo, e ele já sabe como lidar com tudo aquilo. Né? Sim. Ele já sabe como lidar com seus materiais, ele já sabe fazer a revisão, ele faz um refinamento, uma revisão constante e ele segue evoluindo. Então a única coisa que o avançado precisa fazer é não parar. Por isso que para o avançado, na nossa proposta, ele precisa comprar o nosso passaporte. Só o passaporte. Porque é o jeito dele não parar. Hoje a gente vendeu para um aluno avançado, antecipadamente, inclusive, porque ele pediu, para o Matheus Bonfá. Aprovado na PGR Rio Grande do Sul. Isso. Né? Foi mal o Matheus ter te exposto. Mas por quê? Porque por que é bom para ele, né? Porque agora ele vai gastar um curso de reta final, que é basicamente pegar as coisas específicas, fazer revisões e ir bem na primeira fase, daqui ficar quente para a primeira fase, com o curso de segunda fase, que ele vai fazer a correção individualizada porque ele vai chegar na segunda fase, e com o curso de prova oral, que custa R$4.000 por aluno quando a gente faz, e para ele vai ser de graça, e provavelmente ele vai fazer aí, sei lá, pelo menos quiser, né? Pelo menos um ele deve fazer nessa caminhada desse ano aí, que como a gente disse ontem, tem pelo menos aí facilmente 3 provas orais para saírem,
das carreiras da AGU. Sim. Fora PGE do Espírito Santo, PGE da Bahia, PGE do Pará, talvez. Isso. Qual mais? E as que já estão em andamento, né? As que já estão em Minas andamento, que ele e tá Santa lá Catarina. também. A AGE Minas, acho que Santa Catarina ele não tá, mas a AGE Minas ele tá. Então é isso, gente. Se você quer se preparar, tente se colocar numa dessas caixinhas, tá? Tente se colocar numa dessas caixinhas. Pense a respeito de como você se encaixaria, do que seria bom para você, verificando que se encaixam os prognósticos que eu dei, né, as necessidades que eu disse. A gente tem para dizer para vocês que aqui no Revisão PGE a gente tem um caminho para cada um desses níveis, dessas classificações. Para o iniciante, para o intermediário e para o avançado. Aquele recadinho que tem que dar, que é qual? YouTube, né? Deixa o like, gostar desse vídeo e se inscreve no canal, cara, porque a gente sempre está trazendo conteúdo útil para quem estuda para a Procuradoria. Seja vídeo de conteúdo jurídico, por exemplo, essa semana toda agora a gente fez as atualizações de 2022, né? Várias aulas. Constitucional, 3 horas de aula, atualização gigante. O pior que 3 horas boas, viu, cara? Eu não assisti tudo não, confesso. Mas eu assisti mais ou menos 1h30 e aprendi coisa pra caramba. Chico pegou pesado ali. Ah, Chico... Mas é isso. É isso.